Querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando, que já é ouvinte, seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você e vamos refletir a palavra de Deus. Hoje são 30 de abril de 2023, nós celebramos o quarto domingo da Páscoa, mais um dia para manifestarmos a Deus a nossa alegria pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vitória sobre a morte. Escutemos, ouvinte, o Evangelho de hoje. Nós temos o capítulo 10 de São João, os primeiros 10 versículos. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. O quarto domingo da Páscoa é tradicionalmente centrado na figura do bom pastor. Em todos os 3 ciclos litúrgicos se leem alguns trechos do capítulo 10 de São João, em que Jesus, através de uma série de imagens e similitudes, chega a proclamar: eu sou o bom pastor. Significativamente, a liturgia nos faz ler esses textos depois da Páscoa, depois de termos celebrado e feito memória daquele singular pastor que ofereceu a sua vida pelas suas ovelhas para que elas tenham vida em abundância. Estas ovelhas, dispersas e perdidas no momento da paixão, reencontram seu pastor depois da ressurreição, sob o sinal do Cordeiro que os guia e as conduz para as fontes de água viva. O pastor é uma imagem muito conhecida na antiguidade. Na civilização hebraica, Abraão era pastor, Moisés era pastor de seu povo, Davi também era pastor. O pastor tem uma relação especial com as suas ovelhas. Antes de tudo porque ele vive das ovelhas, mas também as ovelhas vivem dele. Porque se ele não as conduz aos verdes campos, elas morrem. Se não conduzem as ovelhas às fontes de água, elas morrem de sede. Portanto, uma vida depende da outra. Jesus pronuncia o discurso do bom pastor depois de ter feito a cura do cego de nascença. Capítulo 9 de São João. Ao passar, ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou os seus pais, para que nascesse cego? Os fariseus e os escribas tinham colocado o povo de Israel dentro de um recinto cheio de prescrições, de regras, proibições. Eles eram juízes do comportamento, mas não criadores de vida. As pessoas esperavam alguém, um filho de Davi, que as conduzissem.
a situações de vida melhores. Elas queriam pessoas que dissessem palavras de paixão, de amor, de força, de vida eterna. Jesus é o bom pastor porque ele veio chamar as pessoas por nome, abrir uma relação pessoal com elas, começando pelos discípulos. É preciso passar por Jesus para ter acesso a um outro mundo, a um modo de ver a nós mesmos e os outros de maneira completamente diferente. Jesus é uma voz que fala diretamente ao coração, que salva, que enche de vida, que consola, impulsiona, doa energia, inquieta, enche de verdade. Jesus nos conduz a uma vida autêntica, alarga os nossos horizontes, nos conduz a lugares mais amplos, à felicidade. Quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz e as conduz para fora. A cena que está por trás das palavras de Jesus que nós acabamos de escutar, ela pode ser vista todas as manhãs em muitas realidades da vida do campo, na Palestina, a terra de Jesus. Cada pastor ou proprietário tinha o seu rebanho com o qual convivia durante o dia. De noite, os diversos rebanhos eram conduzidos a um único redil para serem protegidos por algum ou alguns guardiães ou vigias. Muitos pastores ou proprietários, para protegerem as suas ovelhas, colocavam todas juntas num redil sob um ou alguns guardiães. As ovelhas podiam ser marcadas ou não. De manhã, os pastores vinham retomá-las e as ovelhas reconheciam seu pastor pela voz. Tal era a convivência que eles tinham com elas. Chamava as suas e elas, reconhecendo a voz, seguiam, tão logo entrassem e falassem. As outras permaneciam esperando que o seu respectivo pastor chegasse. Os vigias noturnos conheciam muito bem os proprietários dos rebanhos e os conduziam para entrar pela porta. Aos ladrões não era permitido de entrar pela porta. Se infiltrassem por outras partes, pulavam pelos muros e conseguiam pegar algumas ovelhas. As ovelhas não seguiam a essas pessoas. Quando elas podiam, elas fugiam, iam para bem distante. Os pastores, porque conhecem as ovelhas, elas o seguem, elas obedecem. Jesus, vindo do Pai com a intenção de fazer o bem neste mundo, é pastor de vida abundante. São João diz que ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem e ele chama cada uma por seu nome. Ele pronuncia, então, o meu nome, a minha verdade, aponta um caminho para mim. Ele entra pela porta e conhece, sabe dos meus problemas e quer encontrar as melhores soluções. Ele me chama pelo nome, a minha humanidade mais profunda, para além da função que ocupo, dos atributos que tenho, da autoridade que exerço. Quanto mais próximos de Jesus, mais profundamente conhecemos o nosso ser, a nossa humanidade. Jesus diz que ele é a porta. Ele não é a parede que separa, é a porta, é passagem, abertura, é a nesga de luz que consegue cancelar a escuridão. É a porta através da qual a vida entra e sai. O verdadeiro pastor entra pela porta à luz do dia. A sua voz é familiar. Ele conhece as ovelhas pelo próprio nome. Jesus se define a porta e vimos que a porta
é o critério para distinguir o pastor bom do ruim. É a porta de entrada do redil e aquela que conduz à saída para os pastos verdejantes. Jesus se oferece como acesso para a vida. Jesus, então, se oferece como meio e meta de salvação. Quem entra por ele é salvo. Todos os outros são ladrões e assaltantes. É muito claro que as ovelhas são o povo de Deus. Redil, recinto, é uma palavra que em grego pode ser traduzida por local onde as ovelhas vão descansar durante a noite. O recinto é também o templo, a tenda de reunião. O que fazem as ovelhas no redil? Elas estão ali de noite porque não têm para onde ir. De dia, se elas permanecem ali, serão tosadas, contadas, avaliadas para serem vendidas e sacrificadas. Os líderes religiosos e os governantes mantêm o povo no redil para explorá-lo, sacrificá-lo e oprimi-lo. Para maior precisão, a imagem de pastor, devemos dizer que quando se diz o bom pastor, devemos entender na língua original também como se fosse o belo pastor. No início, então, do texto que nós escutamos, Jesus insiste nas imagens de porta e daquele pastor que entra pela porta no recinto das ovelhas. A imagem sugere a ideia de uma mediação, uma comunicação. A porta é passagem entre dois ambientes, entre uma parte da casa e a outra parte, entre um dentro e fora. Jesus é esta passagem entre a morte e a vida, este mundo e o Pai, entre a maneira de viver uma relação errada com Deus e o modo justo. Ele é a porta e é também aquele que atravessa a porta. Jesus conduz as ovelhas como um pastor, mas fazendo-se ele mesmo cordeiro. Também ele padeceu por nós, dando um exemplo para que nós o seguíssemos. Podemos seguir o caminho que ele nos traça, porque não somente ele caminha diante de nós, mas porque caminha conosco, partilhando a nossa condição. Os dirigentes falsos e cegos, que são os ladrões e assaltantes, impõem fardos pesados sobre os ombros dos outros, e eles não os movem com o dedo. Jesus, ao contrário, não impõe peso, mas toma sobre si os nossos males. No Templo de Jerusalém existe uma porta chamada a Porta das Ovelhas, por onde entravam os animais para o sacrifício. Agora, Jesus afirma solenemente de ser ele a porta verdadeira, uma porta diferente, porque não conduz para dentro, para o sacrifício, mas para fora, para a comunhão com Deus, não mais sob o sinal da observância dos preceitos e dos sacrifícios, dos fardos pesados, mas de uma amizade e conhecimento recíprocos. É pastor que passa pela porta fazendo-se cordeiro e cordeiro imolado. Como pode um cordeiro ser o pastor? Não seria ele mesmo, na fraqueza, necessitado de ser defendido dos lobos? Como ele pode defender os outros? Contraditoriamente, precisamente por isso, as ovelhas nunca terão mais fome nem sede, nem as molestará o sol, nem algum calor ardente. Ele as conduzirá às fontes da água da vida. Jesus Cristo, em relação às pessoas deste mundo, se colocou não na posição de quem domina, rouba, mas de quem coloca a sua vida a serviço e se coloca como dom total de si mesmo. Entregando-se, sacrificando-se, adquiriu o direito de ser pastor do rebanho. Santo Ambrósio diz que quem não pertence a Cristo, o único Senhor, termina caindo nas mãos de muitos patrões. Santo Agostinho tem razão quando diz: considerando tudo que sabemos e vemos nos pastores e nos dirigentes das comunidades e das nações,
o Senhor não deve ser chamado de pastor. É melhor chamá-lo de ovelha conduzida ao matadouro. Enquanto pastor de todos os homens, o Deus vivo se tornou ele mesmo cordeiro, pondo-se ao lado deles para dar a vida aos que são esmagados e mortos. Bento XVI, no dia da celebração que marcou o início de seu ministério, disse assim: o Deus que se tornou cordeiro diz-nos que o mundo é salvo pelo crucificado e não por quem crucifica. Ouvinte, na primeira leitura nós temos um trecho dos Atos dos Apóstolos. As multidões reagiram ao discurso de Pedro, dizendo que sentiram doer o coração, o centro da vida, das convicções que elas tinham. Viram que se abrem perspectivas novas, horizontes inéditos, uma felicidade, uma paz não conhecidas antes, um novo gosto de viver, uma felicidade incrível, como se a vida fosse revirada de cima para baixo. Como eu vou viver de agora em diante? Não vou mais viver como eu vivia antes. Eu vou mudar a vida. O anúncio de Cristo não é uma transformação neutra que ele deixa no lugar onde lhe encontrou. Provoca uma mudança. Pedro diz: convertei-vos e cada um de vós seja batizado para o perdão do Espírito Santo e recebereis o Espírito, a vida nova e uma colocação justa na igreja. A comunidade, então, como vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, cresce. Muitas pessoas entram na igreja, juntam-se aos seguidores de Jesus. Elas agora vão ser pastoreadas pelo bom pastor. Ouvinte, antes da bênção, queria dizer que hoje acontece em todo o mundo a Jornada Mundial de Orações pelas Vocações Sacerdotais e Religiosas. Aproveitando o tema do bom pastor, a igreja realiza em todo o mundo uma jornada de oração e reflexão sobre as vocações sacerdotais e religiosas. O Papa Francisco escreve cada ano uma mensagem sobre as vocações sacerdotais e religiosas. Este ano ocorre a 60ª Jornada Mundial e nós aproveitamos para pedir ao Senhor que mande operários para a sua messe. A propósito de operários para a messe do Senhor, ouvinte, ontem nós tivemos na igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, no bairro Patagônia, aqui em Vitória da Conquista, a ordenação presbiteral dos diáconos Lucas Conceição e Samuel Farias, dos jovens que fizeram um percurso vocacional em nossa arquidiocese de Vitória da Conquista, entraram no seminário propedêutico em 2014, fizeram depois a filosofia de 2015 a 2017 no seminário de filosofia Nossa Senhora das Vitórias aqui em Vitória da Conquista. Em 2018 foram para Salvador e estudaram então teologia no Instituto de Teologia da Universidade Católica de Salvador. Permaneceram em Salvador também no ano de 2019. 2020 e 2021 completaram a teologia, estudando na PUC Minas, no Instituto de Teologia Dom Rezende Costa. Aos 2 de março de 2020, o seminarista Lucas iniciou o estágio pastoral na paróquia Nossa Senhora das Graças em Tapetinga, Samuel em Belo Campo. Os dois foram ordenados diáconos em 27 de agosto de 2022 e ontem receberam a ordenação presbiteral. Nós agradecemos a Deus a possibilidade de termos mais 2 sacerdotes que irão servir aqui em nossa arquidiocese de Vitória da Conquista. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.